É a primeira quarta-feira do Novembro Azul, mês dedicado à luta contra o câncer de próstata, né, uma doença estritamente masculina e fundamental que observemos a prevenção e a importância do autocuidado à saúde dos homens. Então, do mês de novembro, teremos as quarta-feiras aí dedicadas ao Novembro Azul, como aconteceu no Outubro Rosa. Esta campanha do Novembro Azul, aqui no estúdio IBA, do seu jornal IBA, tem o apoio de Zetanet, internet via fibra ótica, Real Cabeçotes, retificadora de cabeçotes, Energicar Autoelétrica, Oximonte Gases, toda a linha de gases medicinais e industriais, equipamentos para soldas em geral, Sinoscar Montenegro, a melhor revenda Chevrolet está aqui, Tavares Chaves e Fechaduras, loja especializada em chaves, fechaduras, cadeados, carimbos e cópias de controles de acesso. Nessa primeira matéria, então, essa primeira entrevista especial do Novembro Azul aqui no estúdio IBA, estamos recebendo a doutora Lívia Rodrigues, urologista. Primeiramente, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, doutora. Obrigada. Vamos abordar então com a doutora, né, entender um pouquinho mais do câncer de próstata, né, esclarecer muitas dúvidas, ainda há dúvidas e mitos dentro desse Novembro Azul. Doutora Lívia, já abro com a senhora perguntando, né, dentro aí do Novembro Azul, né, qual a importância dessa campanha de conscientização da saúde masculina, né? Já visto que a gente está falando em apenas um mês do ano, mas é um momento de mobilização. Boa tarde. O ano todo, na realidade, né? Primeiro, boa tarde a todos. Na realidade, o Novembro Azul é interessante a gente lembrar como ele surgiu, né? Porque às vezes a gente não sabe como ele surgiu. Ele é extremamente novo, se a gente for pensar na história da medicina. Ele surgiu em 2003, na Austrália. A gente foi concretizado em 2004, mas ele surgiu em 2003 com um grupo de amigos que deixou o bigode crescer, foi deixando, e aquilo começou a virar uma mobilização, e no outro ano eles acabaram já levando isso para a saúde masculina. Em 2006, a gente teve a introdução da saúde mental do homem, que é uma coisa muito importante, que não se fala também, né? E em 2008 veio para o Brasil, então, como Novembro Azul. E o Novembro Azul, na verdade, como tinhas comentado, é um mês só, né? Mas que o urologista acaba batendo nele o ano inteiro, nesse mesmo mês. Que é, além da questão da prevenção, é a questão da detecção precoce desse câncer, né? Porque depois a gente pode até conversar um pouco mais, o câncer de próstata ele não vai ter um sintoma que seja dele mesmo, né? Ele vai ser detectado de uma forma precoce e tratado de uma forma precoce. Então, o Novembro Azul é um momento de conscientizar mesmo o homem que ele precisa fazer o exame, assim como a mulher faz, que vai no gineco e tudo mais. Ele precisa fazer o exame dele, tanto de sangue quanto o exame de toque também, que é um exame muito, muito ainda subestimado por muitos homens, né? Muito mito ainda em cima. Esses meses que usam as cores como referência são realmente para um momento de mobilização, de se falar, de se tornar chamar público, mais atenção, né? Isso. E especialmente na saúde do homem, né? Ainda está daquele jeito, doutora. O homem não gosta de ir no médico, só vai quando já tem que ser carregado. Normalmente ele vai quando a esposa leva também, né? Sim, esposa, mãe. A esposa, a mãe também levam. Mas aos poucos a gente vai quebrando esses pequenos tabus que tem, né? E o homem está cada vez mais buscando a sua saúde, já está bem diferente de quando eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade faz quase 15 anos, então nesse tempo a gente já vê o homem querendo mais saber sobre a sua saúde, já não sendo mais tão quanto era antes, né? E a próstata é um órgão que só tem no corpo masculino? Só. O que é? Para que serve a próstata? A próstata, na realidade, ela é como se fosse uma maçã, uma pera, que fica logo abaixo da bexiga. E ela é responsável pela produção do PSA, pela produção de um pouco do líquido seminal. Eu sempre brinco que ela também é responsável por crescer e fazer alguns sintomas miccionais no homem também, né? E o crescimento da próstata, que é diferente do câncer de próstata, e na realidade o homem vem normalmente por causa dos sintomas de crescimento da próstata, que é a dificuldade miccional, levanta muito à noite, o jato está fraco, aí ele se desespera e vai no urologista achando que é câncer de próstata, mas é uma outra doença da próstata. E pode também, quando está começando a sentir a doença, passar a ter impotência sexual também? Não chega nesse... O câncer de próstata ele não vai mexer tanto nisso, né? Não no seu primeiro estágio, não na sua detecção precoce, né?
Mas as alterações sexuais acabam levando o homem para o consultório. Exato, e na consulta a gente acaba descobrindo as outras coisas também, né? Por isso que eu questionei, porque seria um grande alerta, né? Seria. Porque quando mexe nessa parte da masculinidade... Desesperador. Desesperador. E a próstata em si é um órgão importante, né? Pode levar à extração dele com a doença? Pode. Na detecção precoce, a gente tem um método de cura que seria a cirurgia, né? Hoje em dia a gente bate mais nos dois polos mais extremos, né? Ou a cirurgia aberta ou a robótica. Claro, falando da questão da impotência, a cirurgia robótica ela tem uma tendência a deixar menos o paciente impotente, incontinente. Mas é um método de cura que a gente tem e estar vivo é mais importante nesse momento, né? É um órgão fundamental, então, mas da próstata, o câncer tende a se espalhar por outros órgãos. O câncer de próstata, eu digo que ele é um câncer que ele, como ele não dá sinal, não dá sintoma tão precocemente, quando ele começa a dar sinal é porque realmente a gente já tem a questão da metástase associada, com dores ósseas e tudo mais, né? Primeiro para a região de pelve e tudo mais. Mas a questão do câncer de próstata é justamente isso, ele não tem aquele sintoma clássico dele que a gente logo sairia com um pisca-alerta ligado, né? Não sintoma físico. E falando desses sinais que a senhora citou pra gente, quais que poderiam ser os sinais de alerta para o homem, então, começar a procurar? Sobre o câncer de próstata, aí seria a detecção precoce mesmo. É a gente fazer a partir dos 45 anos, para quem já tem uma história familiar positiva para câncer de próstata ou para a população preta, então a partir de 45 anos, e acima de 50 para quem não tenha história positiva, porque o câncer de próstata no início, ele realmente não vai dar sinais nem sintomas que sejam captados, né? O aumento de próstata, que é um aumento benigno de próstata, aí sim, a gente tem alterações miccionais, levanta muito à noite, jato fraco, sente que não esvaziou a bexiga, mas normalmente não está correlacionado diretamente ao câncer de próstata. Perfeito. A prevenção do câncer de próstata é um tema que gera muitas dúvidas, né? Qual que é a prevenção? O que acontece? A gente precisa entender de onde vem o câncer de próstata, né? Ele vem de alterações genéticas, então por isso que a história familiar é uma história importante e ela tem muito essa questão do ambiente que a gente está vivendo. Então, obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, eles estão muito correlacionados porque eles vão ativar esse gene que já estava no homem para ter esse câncer, né? Então, a gente cuidar desta parte da nossa saúde, então, diminuição de peso. Eu sempre digo aos meus pacientes, eu não peço para diminuir 30, 40 quilos, não. É ir aos poucos, é 10% do seu peso, 5% do seu peso, vai indo devagar e melhorar essa questão de vida mesmo, assim, de mudança de estilo de vida. Não é muito diferente de outras prevenções. Não é. O câncer como um todo, ele tem toda os cânceres, né, como um todo, eles têm essa questão muito da ativação do gene frente ao mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, isso é fundamental. E nas relações sexuais não tem um risco de... Não, nem de passar, nem de contrair. Não. É uma questão do homem mesmo. Da questão sexual seria mais relativo, então, ao câncer de pênis, que também o câncer de pênis pode gerar, e o câncer de pênis pode gerar, na realidade, por uma questão muito de dor, né? Ele começa a ter uma lesão, o homem fica preocupado. Essa questão que foi introduzida lá em 2006 de questão de saúde mental masculina, ela vem muito em relação a isso também, né? Ao quanto o homem fica preocupado frente ao que ele está vendo, né? Às vezes ele não fica preocupado com o que ele não está vendo. Então o câncer está ali, ele está preocupado, mas ele não está tão preocupado se aparece alguma coisa em relação ao pênis dele. Bom, e métodos disponíveis para o diagnóstico precoce é o exame de toque e o exame de sangue. O exame de sangue e o exame de toque são fundamentais. E eu digo mais, aqui nesse meio, o exame de toque ainda é um exame que as pessoas às vezes não sabem o que está se vendo ali, né? Porque assim, eu não vou fazer só o exame de sangue. E na realidade a gente já teve muitos pacientes, todos os urologistas já tiveram pacientes com câncer e um exame de sangue normal, né? Dentro dos padrões que a gente julga ser normal, né? Então, o exame de toque a gente consegue ver formato de próstata, consistência, ver se tem nódulo. Não é necessário ter nódulo para ter câncer. Uma próstata mais endurecida, a gente já consegue supor que a gente tem alguma doença maligna ali, né? E
É a combinação dos dois, né? É a combinação dos dois. Sangue e o toque é indispensável, né? O PSA, a gente só consegue definir alguma coisa se ele vem muito alterado. Se ele vier assim acima de 100, é uma coisa assim muito alterada. Aí a gente já sabe que é uma doença já metastizada, né? Uma doença já evoluída. Então a gente não quer que chegue ali de jeito nenhum, a gente quer logo no início já pegar essa doença. Eu preciso perguntar, né, o fato da senhora ser uma médica urologista. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto uma médica da saúde do homem, né? Como é que está a relação dos seus pacientes ali? Chegam ali com... como é que, tem algum preconceito? Ele chega, não, mas o exame de toque eu não gostaria. Como é que está sendo? Tem muito paciente que não quer fazer. Mas assim, o interessante é deixar tudo muito claro, assim, né? Muito tranquilo para o paciente. Ele não quer fazer, está tudo certo, mas ele precisa entender o que ele está perdendo neste não fazer. Eu sempre digo que o exame ativo do exame de toque é 3 segundos. Então, assim, não vai demorar 5 minutos, né? Então, o fato de ser mulher, até o último levantamento que nós tivemos, foi um levantamento de menos de 3%, né? Dos urologistas e residentes de urologia eram mulheres. Então, até se alguém estiver vendo, um abraço, nós temos um grupo chamado de orquídeas, né? Porque a orquídea é uma flor que nasce muito bonita, que nasce num ambiente muito inóspito para ela, né? Então, na verdade, a mulher dentro da urologia. Mas, hoje em dia, a gente está tendo um crescimento muito grande das mulheres urologistas, o paciente se assusta. Logo no início, ele toma um susto, ele não sabe como falar, como dizer, e eu sempre digo, fala do jeito que tu quiser, com as palavras que tu quiser, que a gente vai se acertar. E está dando super certo. A senhora atende particular e SUS? Eu atendo particular e convênio. O SUS eu atendo em outras cidades, e aqui eu atendo na cidade de Brochir, pelo SUS, e na cidade de Pareci Novo, pelo SUS também. Então, claro. Aqui eu atendo particular e convênio. Aqui em Montenegro. Eu vou pedir depois o seu endereço, redes sociais. Tranquilo. Então, claro, quando ele marca a consulta, ele já sabe que está marcando com a médica, né? Isso. Mas a senhora acredita que talvez até ele sinta mais à vontade do que com um homem? Eu tive pacientes que me disseram assim, eu estou mais tranquila que seja a senhora para fazer isso, ou para fazer o exame, ou para até conversar sobre, assim. E eu sempre brinco com eles que eles têm uma vantagem da consulta, que eles têm sempre uma visão feminina junto. Então, se vem com alguma queixa que possa envolver a esposa, eu disse, tua esposa está pensando mais ou menos isso, mas avisa para ela que não é bem assim. Então, a gente tem acaba criando uma relação muito boa, assim, entre, mesmo sendo mulher, nesse meio que é muito masculino. Importante lembrar da urologia, que a urologia ela é definida, na realidade, pelo trato do sistema urinário, né? Então, doenças do rim, ureter, bexiga e uretra. Mas ela tem aquele adendo, né? Sistema urinário e saúde do homem, na realidade. Porque nesse mês aí, né, a gente fala muito da questão do preconceito, até em tom de brincadeira, né? Sim. Mas a gente sabe que o homem fica meio assim de outro homem tocar no corpo dele, né? Daqui a pouco encontra uma médica, talvez isso seja até salutar para a luta contra o câncer de próstata, aparecer mais urologistas. Você sabe que os pacientes que vêm comigo no consultório, eles já marcaram para mim, então eles sabem que é uma médica mulher. Sim. E eu tenho, na verdade, se for juntar a população de pacientes que eu atendo, cerca de 90% é homem. Então, está vindo, o pessoal está quebrando esse outro tabu, na realidade, né? Que é o tabu do urologista e o tabu da mulher na urologia também. A gente faz um intervalinho comercial aqui para valorizar nossos apoiadores e volta em seguida conversando ainda com a doutora Lívia Rodrigues dentro do Novembro Azul. A construtora JLV, fundada em 2004, é referência em obras públicas com atuação em todo o estado. Oferece serviços de terraplanagem e projetos, além de fornecimento de madeiras para frigoríficos, mantendo sempre a qualidade e o compromisso social. Telefone para contato 51 36 32 33 89. Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12 horas 22 minutos, a gente fecha 12h22 nesse momento, e retornando aqui com o programa Estúdio IBA especial Novembro Azul, a saúde do homem em foco, com o apoio aí especial de Zetanet, que é inclusive nosso provedor aqui de internet via fibra ótica,
Se juntando também aqui no estúdio IBA, Real Cabeçotes, certificadoras de cabeçotes, a Energicar Autoelétrica aqui de Montenegro, a Oximonte Gases, toda a linha de gases medicinais e industriais e equipamentos para saúde em geral. Também o apoio da Sinoscar Montenegro, o melhor da Chevrolet está aqui. E o apoio também de Tavares Chaves e Fechaduras, loja especializada em chaves, fechaduras, cadeados, carimbos e cópias de controles de acesso, aí o controle eletrônico de portões. Nós temos hoje a nossa primeira convidada do Novembro Azul, a doutora Lívia Rodrigues, urologista aqui de Montenegro, que está nos trazendo uma série de esclarecimentos a respeito do câncer de próstata, que é o foco do Novembro Azul. Né, doutora, muitos homens ainda têm receio de realizar o exame de toque, né? Como a senhora explica a importância desse exame, que realmente é necessário para o diagnóstico, né? Mas não assim especificamente, né, do exame em si, mas a forma, né, o que ele é capaz de detectar, por que tem que ser feito dessa forma, né, o toque retal, né, e aonde que pode se alcançar, né, onde que no corpo ele alcança o diagnóstico dele, né? Claro. Eu sempre digo que é importante a gente lembrar, quando a gente fala de toque retal, sempre é toque prostático, né? Porque a avaliação do reto fica sempre com coloprocto, eu sempre digo isso. Só vou olhar a próstata mesmo. E a questão do toque, ele é muito interessante porque a gente pode não ter nenhum PSA conosco. Quando tu faz o exame de toque e tu sente um nódulo, a chance daquilo ali ser realmente uma doença maligna é muito grande. Então, já num toque, eu consigo ver tamanho de próstata, consistência de próstata, se tem nódulo ou não, o formato dela. Então, são muitas informações em pouquíssimo tempo que a gente tem. Então, às vezes, algum paciente que vem reclamando de outras coisas, como o aumento de próstata, a gente consegue ver o tamanho da próstata e talvez até iniciar um tratamento antes mesmo que ele faça o ultrassom, faça o PSA e tudo mais. Ele é fundamental. Porque apesar de estar perto do trato urinário, né, ela é muito interna, né? Então a única forma de realmente de chegar perto desse órgão é ali mesmo, pelo canal anal, não adianta, porque na realidade a parte posterior dela, ela está em íntimo contato com essa parede do reto, então a gente consegue fazer um toque e um diagnóstico muito bom. E doutora, após então o exame e caso for detectada alguma coisa, como que a senhora avalia o papel da família em todo esse processo a partir do momento do diagnóstico positivo para o câncer? Na realidade, o apoio da família se torna fundamental em qualquer situação, né? Principalmente quando a gente está detectando algum câncer, né? Que normalmente a família tem aquela imagem, assim, o câncer de próstata tem toda aquela imagem já de novela e quixotesca da questão do câncer de próstata mesmo e do câncer como um todo. Então, o apoio da família para o paciente que vai ter que passar por uma cirurgia, pode ter algumas alterações decorrentes da cirurgia, como impotência, incontinência, é de suma importância. O paciente não, às vezes, isso é para todo mundo, né? Qualquer doença que a gente descobre, às vezes fica difícil a gente segurar sozinho essa barra. Sim, e também tem aquela questão da resistência do homem quanto a demonstrar suas fraquezas, né? Então isso é outro fator que tem que ser bem trabalhado pela família e também pelo profissional de saúde, né? A gente ainda, agora aos poucos, a gente está conseguindo mudar isso, que bom que a gente está conseguindo mudar com as gerações que estão vindo, né? Mas eu ainda incluo a minha geração, tenho 35 anos, então a minha geração ainda tem um pouco de preconceito em relação a buscar a sua saúde, né? Mas aos poucos a gente já vai vendo pessoas muito mais novas vindo no consultório, já relatando alguma queixa urológica como um todo, não próstata tão novo, né? Mas a gente já está tendo essa mudança e está sendo muito, muito bom no consultório isso, né? A gente começar desde cedo a conscientizar o homem de que ele tem que se cuidar de si como todo mundo cuida, né? O homem se baseia naquele anúncio de que o exame de próstata é tal idade, né? Exatamente. Não precisa. Eu aprendi isso com um professor meu de residência, assim, porque a gente tem essa questão de números, né? 45 e 50. Daí um dia eu questionei, professor, eu sempre pedia para vir acima de... desde antes, sempre acima de 40 e tal. E ele me falou uma coisa que eu levo para todo mundo. Para aquele paciente de 40 anos, se a gente pegar uma população de 40 anos, 100 pessoas, a gente vai ter
pouquíssimas, talvez a gente tenha uma pessoa com câncer de próstata, mas para essa pessoa a detecção precoce é 100% da vida dela. Sim. Então, quanto mais cedo o paciente vier, talvez a gente não vá detectar naquele momento, mas quando a gente detectar, ele pode ser uma porcentagem muito pequena dos meus pacientes, mas para ele é a totalidade da vida dele. Então, é importantíssimo a vinda no consultório. E abaixo dessa faixa etária, até mais jovens, tipo 20 anos, Eu não vi. Uhum. O mais novo que eu tive foi 41, que é extremamente jovem e não entrava nessa parcela de população que deveria começar a fazer o seu exame, né? Ele chegou como daí? Não, chegou porque ele queria fazer a prevenção. O pai, eu acho que o pai ou o avô, alguém teve problema de hiperplasia de próstata, que é aumento de próstata benigno, ele ficou com medo e foi fazer. E ele chegou com 41 anos, já detecção precoce de câncer de próstata, cirurgia. Não vou nem dizer sorte, né? Mas dentro do cenário que a gente tinha, ele poderia vir comigo com 4 anos depois, né? Por mais que a gente saiba que o câncer de próstata é uma doença insidiosa, o que é isso? Ela vai demorar até que ela vai aumentar o PSA e tudo mais, mas ali a gente já conseguiu pegar... Mas imagina se eu tivesse deixado até os 50 anos, são 10 anos de evolução. Aí a gente tem um problema bem importante. Aí temos um problema. E perfeito. E com relação ao tratamento do câncer de próstata, quais são as opções mais comuns e como a medicina tem evoluído para tornar esses tratamentos mais eficazes e menos invasivos? A gente tem, na realidade, como tratamento curativo, de uma forma mais certeira, que a gente sabe que a chance de voltar com metástase é menor, a cirurgia. A gente tem a cirurgia aberta, que é muito bem executada, os profissionais saem com bastante mão para fazer, e a gente tem hoje em dia a cirurgia robótica. A gente não discute mais aqui no meio a cirurgia por vídeo, né, que é a famosa cirurgia por laser, porque na realidade a mudança de complicações dela para a cirurgia aberta estava sendo muito pequena. Então agora a gente tem a cirurgia robótica que está vindo aí para fazer. Alguns lugares já fazem, se não me engano, pelo SUS também. Então, a gente tem uma boa evolução da medicina. Mas não que a cirurgia aberta também não seja uma excelente opção para o paciente, né? A gente consegue tirar bem a próstata e fazer uma boa cirurgia curativa. Isso é importante que o paciente saiba, que a cirurgia para ele, naquele momento, é uma cirurgia curativa. A proposta, né, de cirurgia. Num estágio muito inicial, poderia ser tratado só com remédio? Depende, o que acontece? Nós temos algumas classificações de câncer de próstata, né? Doença de baixo risco, por exemplo, que é uma classificação de patologia menor e um PSA abaixo de 10, a gente pode fazer um tratamento que se chama vigilância ativa. O que é isso? A cada 3 meses a gente faz a dosagem do PSA. Se o PSA cair para fora da curva de 10, limite de 10, a gente já entra com a terapia da cirurgia. Terapia medicamentosa, ela fica mais restrita para buscar o paciente que acabou com metástase depois, ou teve margens comprometidas no pós-operatório. E falando sobre câncer de próstata, não tem a necessidade de realizar a quimioterapia? Quimio não. O que a gente faz? Existem medicamentos para isso, mas quando a gente se propõe a fazer uma terapia curativa para o paciente, ou seja, tirar a próstata dele, a gente subentende que essa cirurgia foi o tratamento dele. Depois, claro, a gente fica observando o PSA por bastante tempo e tudo mais. Se necessário, a gente entra com bloqueio hormonal, outros medicamentos para isso. Mas aquela quimioterapia que a gente está pensando sobre, não é como o câncer de mama, por exemplo, ele é diferente. Doutora Lívia Rodrigues, urologista, quero que a senhora dê uma mensagem final aí para convencer os homens e reforçar para as esposas, irmãs e mães e filhas também, né? Que o homem faça o exame anualmente ou semestralmente, né? Só a palavra final, por favor. O que eu acho importante a gente colocar para o homem é justamente o fato de que ele precisa começar a entender a importância dele, que ele tem na família dele como um todo. Eu acho que quando a gente conversa com ele e ele entende que ele é importante dentro da família dele, o homem começa a cuidar mais da sua saúde, né? Então, a detecção precoce do câncer de próstata não é para ele só. É para a família inteira dele, que preza pela saúde, que preza pela vida dele, pela companhia dele. Então, a gente não pode deixar de detectar de uma forma
detectar precocemente, uma coisa que a gente tem cura, né? Então a gente não pode pecar por aí, né? E quem quer ser paciente da doutora Lívia, quais os contatos, endereço, rede social? Eu trabalho aqui em Montenegro, eu trabalho na Clínica da Mulher e na OMEDIC. Estou atendendo pelo IP, particular e IP também. E nas redes sociais é Lívia Urologia. Tem o meu @Lias. Qualquer coisa é só procurar no Google, tem também os endereços e tudo mais. Lívia Urologia. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo seu trabalho. Bom, a gente vai encerrando aqui então o Estúdio IBA especial dessa quarta-feira, Novembro Azul, né? Relembrando aqui o nosso apoio de Zetanet, Real Cabeçotes, Energicar, Oximonte Gases, Sinoscar Montenegro e Tavares Chaves e Fechaduras. Agradecer você que nos acompanha. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a parceria, Reinaldo. Obrigado, nossa entrevistada. Obrigado ao Vicenzo, né, na mesa de áudio. Obrigado à nossa equipe do Jornal IBA, que trabalha aí, né, já trabalhando na edição digital de quinta-feira. E, né, a entrevista com a doutora Lívia, então, no Caderno Saúde de sexta-feira, edição impressa do Jornal IBA.